E aí, jovem mancebo, vamos seguir aí com os nossos exercícios? Vamos lá? Seja bem-vindo ao canal, Professor Alex na área. Como você bem sabe, a gente não nasce sabendo de tudo, certo? Então a gente precisa exercitar. Matemática é a mesma coisa. O seu cérebro também é um músculo, de certa forma. Pratique exercícios de matemática que você vai ficar cada vez melhor. Lembre-se, nossa força não está aqui, está aqui. Então, vamos lá. Atividade 10 na tela. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura abaixo. Então aqui está o formato do dispositivo de segurança, onde as 12 letras A, B até L, então A, B até L, estão igualmente espaçadas. O ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo. Então ele está me dizendo o seguinte, que a distância daqui até aqui é a mesma da distância desse ponto até esse ponto, ok? E como são 12 letras, certo? Temos aqui um círculo, 12 letras, né? Nesse círculo, e temos aqui o ponto central. Gente, vamos lá. Se 360 graus é o todo, se eu dividir isso daqui por 12, quanto é que vai ficar, gente? 30, né? Então, cada espaço, ó, cada arco formado aqui, ó, se eu pegar esse arco aqui, ele vai formar, com o ponto central, um ângulo de 30 graus. E a mesma coisa para os demais, certo? E ele continua dizendo, e a posição inicial da seta, essa posição aqui, parada indicando aqui a letra A, está indicando que o cofre está fechado. Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações. 1, 2, 3. Né, que é o segredo do cofre. Girando o disco menor, esse disco aqui, onde a seta está gravada, de acordo com as seguintes instruções a partir da posição indicada. Então, a partir dessa posição, se você fizer os passos corretamente, você vai parar na posição que abre o cofre. A gente tem algumas formas de resolver isso daí, tá? Eu vou dar dicas para vocês de 2 formas diferentes. A primeira delas é você fazendo a transformação de cada uma dessas informações aqui em radiano, né? Transforma em graus, que aí fica mais fácil. Como aqui a gente já fez o cálculo, já viu que está em graus, vamos transformar isso aqui em graus também. Então, ó, primeira, 2π sobre 3 radiano, certo? Como é que eu transformo isso aqui para graus? Utilizando aquela relaçãozinha, né, de que π é equivalente a 180 graus. Então aqui vai ser 2 vezes 180. E tudo isso eu vou dividir por 3, certo? 2 vezes 180, 360. Dividido por 3 é igual a 120. 120 graus, certo? E é no sentido anti-horário. Ok? Sentido anti-horário, ó, para cá é positivo, né? Então aqui é positivo. Beleza? Segundo passo. Transforma aqui, ó, 3π sobre 2 no sentido horário. 3π sobre 2 eu vou transformar em graus, então vai ser 3 vezes 180 dividido por 2. 3 vezes 180, 540. Se você pegar 540 e dividir por 2, 270 graus. Certo? E é no sentido horário. Sentido horário é nesse sentido aqui, ó. Ok? Ele é negativo. Então, negativo. Por fim, o terceiro passo, 3π sobre 4. Vou fazer aqui embaixo. 3π sobre 4. Então vai ficar 3 vezes 180, já que a equivalência em graus de π é 180, dividido por 4.
3 vezes 180, 540. Se você pegar 540 e dividir por 4, vai ser exatamente a metade disso aqui de cima, né? Que é 135 graus. No sentido anti-horário, ok? Positivo. Então, eu parto da posição inicial e ando 120 graus no sentido positivo. Então, posição inicial, andei 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, parei então aqui, 120 graus, na posição E, beleza? Depois eu fiz o segundo passo, eu girei o disco no sentido horário 270 graus. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Parei aqui. Beleza? O último passo, terceiro aqui, no sentido anti-horário. E foi de 135 graus. Então, anti-horário. 30, 60, 90, 120, é 135. Aqui no L, né, do H até o L é 120. Para chegar em 135 falta 15, né? Como a distância aqui é 30, então é metade, né? Então se eu chegar aqui na metade, então aqui vai ser a posição para abrir o cofre, depois de fazer esses três movimentos, certo? E aí vocês vão observar que das opções aqui, qual que é? Letra A, né? No ponto médio entre L e A. Ponto médio entre L e A. Então, resposta A, certo? Uma segunda forma de resolvermos isso daí é, primeiro, a gente já identificou que no sentido anti-horário, positivo, sentido horário negativo e aqui positivo. A gente pega esses valores aqui em radianos, certo? E faz essas operações aqui. Esse daqui ele está somando, esse daqui ele está subtraindo e esse está somando. E a gente verifica o resultado final. Então vai ficar. Eu vou primeiro pegar aqui os que estão no sentido anti-horário, ok? Vocês vão entender um pouquinho depois do porquê que eu não vou fazer tudo junto. Então eu tenho 2π sobre 3, que é esse primeiro aqui, tá? Sentido anti-horário. E o outro que também é no sentido anti-horário é o terceiro passo. Então eu vou somar com 3π sobre 4, certo? Soma entre frações com denominadores diferentes. Posso somar direto? Não, né, tio? Não. Tenho que tirar o MMC, lembra disso? MMC, mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Certo? Então a gente vai fatorar aqui por números primos. Qual que é o menor número primo divisível aqui? Esquecendo, lembrando que a gente não utiliza o número 1, certo? Número primo, 2. Por quê? Porque dá para utilizar com 4 aqui, né? Então 3 a gente mantém. Pega o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Consigo utilizar o 2 ainda? Consigo, né? Dá para dividir por 2 aqui. Então ele se mantém. 3 a gente só copia. 2 dividido por 2, 1. Beleza. Esse primeiro aqui a gente já matou. Falta este 3 aqui. Próximo número primo que dá para dividir por 3. Próprio 3. Certo? 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega aqui, a gente fez a decomposição de todos os números que a gente estava fazendo no MMC e chegou em 1 em 1, matou, né? Acabou, né? Aí agora a gente faz o quê? A gente multiplica todos esses números aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Tem gente que gosta de usar algumas técnicas aí para fazer direto, né? Você pode pegar esse número daqui e multiplicar com esse e já ir direto. Ok. Eu gosto de explicar essa forma aqui para vocês. Por quê? Porque ela já traz um mínimo múltiplo comum. Às vezes, quando você faz a multiplicação aqui direto, você cai num múltiplo comum entre eles, porém não é o menor. E aí depois você vai ter que simplificar a fração de novo. Certo? Mas aí vai do gosto do cliente. Beleza. Então a gente sabe que o mínimo múltiplo comum entre eles é o 12. Agora a gente pega esse 12 e divide pelo 3, certo?
12 dividido por 3 dá quanto? 4, ok? Deu 4. Aí eu pego este 4 e multiplico pelo de cima, certo? Então a gente pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo e o resultado a gente multiplica pelo de cima. Então 12 dividido por 3 deu 4. 4 vezes 2π dá 8π, ok? A gente copia o sinalzinho de mais e segue o mesmo processo aqui para essa fração agora. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3π, 9π. Beleza? 12 eu copio. Tem 8, eu somei com 9. 17π. Beleza? 17π sobre 12, então, é o que a gente girou o disco central aqui no sentido anti-horário. Beleza? E ele depois, a gente também faz o giro, o segundo passo, no sentido horário. E ele já está dado aqui, ó, 3π sobre 2. Certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, o sentido anti-horário. Está positivo, ok? Vou colocar aqui, ó, sentido anti-horário, 17π sobre 12. E vou subtrair, porque está negativo o outro, né? Isso daqui, ó, 3π sobre 2. 3π sobre 2. De novo, uma subtração entre frações, entre denominadores diferentes. A gente tem que tirar o MMC, ok? Eu vou fazer direto aqui, porque eu sei que o MMC entre 12 e 2 é o próprio 12. Tá? Se você fizer o MMC entre 12 e 2, vocês vão perceber que é 12. Mesmo esquema. 12 dividido por 12. Ó, 12 dividido por 12 dá 1. Uma vez 17π dá 17π. Copio o sinal, negativo. E faço a mesma operação do outro lado. 12 dividido por 2 dá 6. 6. Esqueci de colocar o vezes aqui, né? 6 vezes o 3π, 18π. Certo? Mantenho o 12 e faço a subtração lá em cima. Tenho 17, tirei 18, vai ficar negativo π. Vai sobrar 1, né? 1π. Faz sentido essa resposta? Completamente, né? Observe o seguinte. Quando a gente vai nesse sentido aqui, ele é positivo. E quando vai nesse sentido aqui, ele é negativo. Ok? Ele está me dizendo que o ponto final, a parada final do disco, parou aqui, ó, num arco que mede um ângulo de menos π sobre 12. E quanto é que eu faço? Como é que eu faço para saber quanto é que é menos π sobre 12 em graus? Só para ficar mais prático. Ué, faço a transformaçãozinha, né, gente? Menos π sobre 12 é equivalente a... π não é equivalente a 180? Então é menos 180 dividido por 12. Se você fizer essa divisão aqui, o resultado vai ser menos 15. Ok? Menos 15, então, nesse sentido aqui, e 15 é exatamente a metade. Certo? De novo, a gente vai encontrar que a resposta é o ponto médio entre L e A. Next. Atividade 11 na tela, povo. Calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 cm contido em uma circunferência de raio 3 cm. Vamos lá, vou desenhar aqui de forma bem escrota um círculo qualquer. Ponto central dele aqui, ó. O raio dele é de 3 centímetros. O exercício está me pedindo para calcular em radianos um arco de comprimento 15 centímetros. Então vai formar aqui, ó, um arco, ok? Que se eu der, né,
de 15 centímetros. Eu não vou continuar com o desenho do arco aqui, porque eu quero só retomar com vocês o conceito de radiano. Numa das primeiras aulas da nossa série de trigonometria, eu expliquei o conceito de radiano, mas vamos retomar aqui. Radiano é o quê? Radiano é a medida de um arco, certo? De um arco aqui, que é igual, esse arco ele tem que ser igual à medida do nosso raio, certo? Então, se você pegar a medida aqui do raio, que eu estou destacando aqui em amarelo, e trazer ele, imagina que isso aqui é uma cordinha, traz ele e coloca ele em cima sobre o desenho da circunferência. Vai formar um arco, certo? Que é o arco azul aqui. Este arco azul, como ele tem a mesma medida que o raio, então a gente chama esse arco de 1 radiano. Beleza? Então vamos lá. Se 1 radiano é a medida do raio, e o nosso raio aqui é de 3 centímetros, beleza? Ele está pedindo para a gente calcular em radianos quanto é que é um arco de 15 centímetros. Fácil, né, tio? Quantas vezes neste arco de 15 centímetros cabe o nosso raio de 3 centímetros? O resultado vai ser exatamente a quantidade de radianos. Então, 15 dividido por 3 dá 5, né, tio? Resto 0. Beleza? Então, a resposta final é o quê? 5 radianos. Fechou? Next. Atividade 12 na tela, povo. Diz o seguinte, sabendo que o ponto B, ó, determina um arco de π sobre 3. Então, tá vendo esse arco aqui, ó, vermelhinho? Esse arco mede π sobre 3. Perfeito? Radianos. No ciclo trigonométrico abaixo. E, considerando o sentido anti-horário, ou seja, sentido positivo, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos C, D e E são... Então aqui ele quer que a gente faça a medição em graus desses pontos C, D e E. E ele nos deu apenas a medida do arco que forma entre este ponto aqui até o ponto B, que é de π sobre 3 graus, π sobre 3 radianos. Primeiro, ele está pedindo tudo em graus. Vamos então transformar esse π sobre 3 em graus. π sobre 3 vai ser equivalente a 180 graus dividido por 3. Isso aqui é igual a 60 graus. Então aqui, ó, ponto B, 60 graus. Beleza? Formou então, ó, passo eu traçar uma reta até aqui o ponto central. Este ângulo aqui mede 60 graus. Fechou? Beleza. Vamos começar aqui, ó. Vocês devem se lembrar de uma videoaula anterior aí em que a gente fez exatamente isso. A gente foi preenchendo o ciclo trigonométrico por meio das simetrias nos quadrantes, né? Vocês podem observar aqui que do ponto B até o ponto C, ele tem uma simetria, né? Então, no quadrante 1, há uma simetria em relação ao quadrante 2, em relação a esses pontos. E como é que a gente faz para resolver? Se deste ponto aqui, ó, desse ponto pretinho aqui, certo? Se a gente seguir com o arco até esse ponto aqui, não ia fazer um ângulo, que eu estou destacando aqui em preto, nesse formato aqui, e isso daqui não é a metade da circunferência? Se a circunferência toda é 360, a metade é 180. O arco aqui seria de 180 graus. Porém, eu volto um pouquinho aqui, né, para poder chegar nesse ponto C. E do ponto C, vou colocar aqui em azul, em relação aqui ao ponto central, ele vai formar esse ângulo aqui, né? Ele quer saber quanto é que mede esse ângulo. Como é que eu faço? Ora, se daqui, se o arco, se a semicircunferência mede 180 graus, eu vou pegar a medida deste arco aqui, já que ele é simétrico, né? E vou subtrair de 180,
porque eu vou ter exatamente este arco azul aqui. Então eu vou ter 180 graus menos 180 graus menos 60 graus. Isso é igual a 120 graus. Então o ponto C, aqui ó, 120 graus. Beleza? Com o mesmo pensamento eu vou calcular os demais. Agora aqui ó, ponto D. Ele quer agora a medida deste arco aqui ó. Beleza? Pensa comigo. Então é 180 mais 60, né? Porque essa simetria aqui, ela é a mesma dessa daqui, ok? É a mesma. Ó. Então vai ser 180 graus mais 60 graus. 240 graus, então é nosso ponto D. Suave? Ponto E. Aqui no ponto E, ele vai fazer em relação ao ponto central. Nossa, ficou bem torto. Este ângulo aqui, ok? Está quase completando uma circunferência completa, né? Então a gente parte dela. Se a circunferência completa é de 360 graus, se eu subtrair agora, de novo, a mesma simetria, né? Então 60 graus, eu vou ter o resultado dele, que é de 300 graus. Então, esse daqui equivale ao ponto E. Legal? Facinho, né, tio? Tá aprendendo? É isso aí. Por hoje a aula termina. Estudar à distância requer muita disciplina. Pegue os exercícios, refaça. Pegue outros exercícios por materiais diversos, seja pela internet, seja pelos livros que você tem em casa. Você pode, não duvide do seu potencial, ok? Matemática, você pode estar achando que você está com uma certa dificuldade aqui e tal, não entendi direito, mas quando você começa a fazer e começa a chegar nos resultados, você vai percebendo que a matemática já está dentro de você. Não fique apenas com essas resoluções de exercícios que eu, professor Alex, fiz aqui para você. Você olhando o vídeo e acompanhando o que eu vou falando e os cálculos, você pode de repente achar que, nossa, tá fácil. Só que se você não se exercitar, se você não levar isso para um tratamento apenas seu, você e o papel ali, certo? Papel, caneta, borracha na mão, você não vai perceber se de fato você entendeu mesmo. Fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. O vídeo fez sentido? Gostou? Te ajudou de alguma forma? Dá aquele like, dá uma força aí pro canal. É a única forma de eu saber que o material que eu estou preparando para você está fazendo algum sentido. Se está ruim ou não, faça os seus comentários aí. Eu lerei cada um deles. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui! As a never-lasting dream.